Nós estamos aqui mais uma vez nos estúdios da Agência Ômega, né, no programa DigoCast e no quadro Os Prefeitáveis. E eu estou aqui hoje com o Sérgio Barbosa, né? Ele aí que pode vir a ser um pré-candidato, né, a prefeito da nossa cidade de Amambai neste ano de 2024. Seja bem-vindo aos estúdios da Agência Ômega, seja bem-vindo ao DigoCast, Sérgio. Obrigado, Rodrigo, né? Prazer estar aqui com vocês. Parabenizar, né? O espaço está bacana, bonito. Primeira vez que eu estou num podcast, né? Então eu estou me Olha. sentindo famoso aqui, né? Acostumado sempre a assistir, né? Eu sempre ouvi, né? Eu ouço, né? Eu acho que é um instrumento bacana. Eu gosto muito do podcast, né? Porque o podcast tem públicos específicos, né? Então eu posso escolher o público, a mídia que eu quero ouvir, né? De qual assunto. Então eu acho que dos meios de comunicação digitais que criaram nos últimos anos, o podcast realmente ele tem toda a razão, né? Claro que tem programas mais bem produzidos, outros menos, né? Tem podcasts também que destrói notícias, outros que constrói, mas eu acho assim, que o instrumento é legal, né? É bacana. Legal, o intuito do DigoCast, né, é contar a história do pessoal de Amambai, mostrar, no caso hoje, né, dos prefeitáveis, e nós temos também o programa Os Vereáveis que nós estamos montando, né, é de mostrar para a população a vida, a história dos políticos que poderão vir a ocupar cargos públicos, né, que tem essa intenção. Então esse é um dos nossos, né, princípios aqui que nós colocamos assim nesses quadros, nos prefeitáveis e nos vereáveis, né? Uma coisa que eu me desagradava e desagrada ainda até hoje, na forma que as pessoas veem o político, né? Então, as pessoas têm medo de falar, às vezes, que é político. Ah, eu não sou político, né? Porque criou-se, né, ao longo da história, não só do Brasil, mas mundial, e que a classe política, ora sim, ora não, está envolvida em escândalos e tal. Então, parece ser um demérito Ser você político. dizer que é político, né? E também parece ser um demérito quando você não vive a política tradicional, né? Então, o fulano não é político, né? Porque, não, ele é muito certinho, né? Ele não tem jogo de cintura, né? Essas coisas assim, eu acredito, é importante trazer isso, porque primeiro, não existe nenhuma pessoa que eu conheça no mundo, das pessoas que eu conheço, que não são políticos, né? Até a criança, quando chora lá para ganhar uma mamar, ela está fazendo uma política, né? Ela está berrando ali, chiando, porque ela quer que a mãe leve o leite para ela, né? Então, Justamente. isso é um ato de política, né? Quando eu reivindico, quando um estudante reclama, ou quando um professor exige melhores condições de trabalho, ou quando um trabalhador exige segurança, enfim, qualquer coisa, tudo é política, né? O que existe de diferença é política eleitoral, né? Quem é candidato, quem não é candidato, mas todos nós somos políticos. Legal. E aproveitando que todos nós somos políticos, quem que é o Sérgio Barbosa? Eu sou um cara bem transparente, né? Eu vejo assim que eu não escondo nada de mim, né? Então não tem absolutamente nada, nem de bom nem de ruim, que as pessoas não saibam da vida do Sérgio. Eu, eu nasci no Paraná, numa cidadezinha que eu só nasci, né? Nem conheço a cidade, chama Formosa do Oeste, Só né? nasceu. Só nasci. Na época, meus pais mexiam com colheita de café, né? Então era comum os boia-frias do Paraná ir para umas fazendas, trabalhar um tempo, depois vai para outra, né? E onde ia trabalhando, ia nascendo os filhos, né? Mas eu vivi minha vida inteira de jovem na cidade chamada Alto Paraná, né? Uma cidade pequenininha, do lado de Paranavaí, né? Então, na minha vida de adulto, eu morava em Alto Paraná e trabalhava em Paranavaí. Então, eu gosto de desafios, né? Sou um cara que gosto do movimento coletivo. Desde a minha juventude, lá ainda no ensino médio, ainda quando eu tinha meus 14, 15 anos,
eu já era envolvido nos grêmios estudantil, né? Nos grupos de estudos, nos grupos de jovens, nos grupos de assistência social, em entidades filantrópicas, né? Então, assim, a minha vida, desde que eu me conheço por gente, eu sempre estive envolvido com aquilo que é coletivo. Nunca fui individualista, né? Assim, nenhum trabalho que eu fiz assim foi pensando exclusivamente em uma pessoa, né? É muito difícil você beneficiar uma pessoa, né? Então, vamos supor, eu vou aqui, eu quero ajudar o Rodrigo. Então, eu venho aqui, ajudo o Rodrigo e tal. Aí, o ano que vem, eu já não ajudo o Rodrigo, né? Aí, no outro ano, eu não ajudo o Rodrigo. No terceiro ano, o Rodrigo já vai se esquecer. Puxa vida, né? O Sérgio se esqueceu de mim. Agora, quando eu ajudo um projeto do Rodrigo, um grupo do Rodrigo, os jovens iguais ao Rodrigo, os estudantes iguais ao Rodrigo, aí aquilo ali fica registrado, né? Então, eu sou bastante do processo coletivo, do debate, né? Dos grupos organizados. A sociedade, quando ela se organiza, seja para reivindicar, seja para fazer um mutirão, seja para fazer um projeto social, né? Uma ONG que cuida de animais, uma entidade que cuida de idosos, uma que trabalha com portadores de necessidades especiais, um que trabalha com o comércio, com a indústria, os trabalhadores rurais, ou com agricultores, produtores rurais, enfim, qualquer grupo organizado ele faz bem para a sociedade, né? Então eu gosto muito desta linha coletiva. E assim eu tenho pautado a minha vida. Sou corintiano, né? Estamos vivendo uma Lascou. Estamos vivendo um momento. Cada um com seus problemas, né? Estamos vivendo um momento triste, viu? Embora fomos campeão da Copinha aí, né? Não sei se vale muita coisa, né? Mas fomos campeão. É bom para começar o ano já. Né? E o corintiano ele tem dois problemas, né? Porque parece que é uma saga, cara. Quando o Corinthians está bem, ou quando o Corinthians está mal, o Palmeiras está bem, né? Aí sim, eu gosto. Isso é uma dor dupla, né? Porque todo corintiano torce contra o Palmeiras, como todo palmeirense torce contra o Corinthians, né? Então, e aí na minha casa, basicamente, a minha mulher, meu sogro, minha filha, meus genros, todo mundo é tudo palmeirense. Tudo palmeirense. Lá em casa o pai e todo mundo, eu palmeirense também. Exatamente. Então, eu fiquei meio isolado. Só eu e uma filha só que conseguimos se manter corintianos. Mas não conseguiu dobrar o resto da família, sério? Não tem como. Não teve, né? Assim, o Corinthians está passando uma má fase aí. E você é formado em quê? Qual que é o seu curso superior? Qual que é a sua profissão hoje? Então, eu me formei ainda no ensino médio como técnico de contabilidade, né? Então, lá em 1981. Eita, nem era nascido ainda. Em 81. Um tempinho já. 81, eu me formei em contabilidade. E de 81 para frente, eu trabalhei como contador, né, em vários lugares, né? Aí eu me formei depois em Ciências Contábeis, fiz o curso de Ciências Contábeis em Paranavaí, numa faculdade particular, chamada FAFIPA, né? Que hoje é uma faculdade estadual do Paraná, né? Foi transformada numa faculdade estadual, mas me formei em Ciências Contábeis em 1985. Né? Em 85 eu terminei a minha faculdade e em 87 eu mudei para Mambaí. Né? Então eu, basicamente recém-formado, vim para Mambaí para trabalhar de contador. E lá no Paraná, quando eu estava lá, eu tive várias profissões, viu? Já que é para falar da minha vida aqui, até lá minhas meninas chamam eu de... como é que chama aquele cara que inventa? De MacGyver. De MacGyver. MacGyver, né? Esse é... MacGyver. Pô, mas aí não dá, porque aí o MacGyver só faz gambiarra. Mas eu... Rapaz, eu não jogo nada fora, cara. Tem uma despensa lá que a pessoa precisa de um ferro para ligar, para erguer, eu tenho lá. A minha mãe sempre fala a frase, ela sempre gosta de falar assim, que quem guarda o que... O que não presta tem o que precisa. Sempre tem o que precisa, ela gosta de usar essa. Toma, eu sou discípulo da tua mãe.
E é isso aí, eu também guardo, né? Eu tenho ferramentas na minha caixa de ferramentas de 40 anos, né? De 40 anos uma ferramenta guardada lá, né? Então eu tenho assim. Então eu já trabalhei na minha juventude de boia fria, né? Que a gente falava lá no Paraná, de colheita de café. Já trabalhei de pintor, já trabalhei de encanador, de eletricista. Encanador e eletricista foram as duas profissões braçais que eu mais trabalhei. Então, inclusive, até eu terminar a minha faculdade, eu trabalhei, basicamente, eu trabalhava de encanador eletricista. Basicamente, eu pagava a minha faculdade com os bicos de sábado e domingo de encanador eletricista. Trabalhei como contador, fui professor, né? Fui professor lá no Paraná antes de vir, substituto, né? Eu não sou formado como professor. Eu fiz pós-graduação para dar aula. Eu tinha uma vontade de dar aula em faculdade, sabe? Tinha, não tenho ainda, sabe? Aham. Gostaria de dar aula numa universidade, né? Na minha área. Mas não deu certo, né? Acabou não dando, não encaixando, né? Mas eu fiz uma pós pensando nisso, né? Então eu fiz uma metodologia do ensino superior, né? Justamente que eu para mim poder dar aula. Então eu dou aula de vez em quando. Eu tenho uns cursinhos gratuitos que eu faço aí pelo Centrinho, né? E então eu gosto de dar aula, gosto de ensinar. E aí vim aqui para Mambaia, fui professor na Escola Fernando também, substituto, né? Aí eu, machucava alguém se acidentava, eu era substituto, e não importava a disciplina, sabe? O importante era dar aula. Até eu estava esses dias numa conversa com um amigo, e daí ele falou assim, olha, eu fui seu aluno, né? Uma pessoa, mulher, né? Eu fui sua aluna. E daí eu falei assim, fui sua aluna no magistério, né? Daí eu falei, puxa vida, olha o tempo, né? Teve uma vez, tinha um professor aqui que dava aula de educação moral e cívica, O SPV, o né? SPB, né? E daí me convidou para me substituir lá no magistério. Eu dei aula no magistério aqui em Amambaia, aqui para um grupo de só tinha mulheres, né? Não É, tinha, só tinha mulheres lá na Escola Fernando. E fui bancário, né? Trabalhei no Banco do Brasil aqui em Amambaia. Eu passei no concurso na época em 87, final de 87, né? Quando eu já tinha desistido de Amambaia, né? Então, eu gosto sempre de falar isso. Se eu estou em Amambaia, eu devo ao Banco do Brasil, né? Porque em 87 que eu vim para cá, as coisas não deram muito certo, né? E as coisas quando não dão certo, parece que não dão certo em escala, né? vai uma sobrepondo a outra e. Exatamente. E foi dando tudo errado, tudo errado, tudo errado, tudo errado. Aí no final de 87 teve o concurso do Banco do Brasil, eu fiz, graças a Deus eu passei na época. Aí eu assumi o concurso aqui em Amambai, mas mesmo assim, daí mantive o meu escritório, né? E daí foi, nesse período o meu escritório, graças a Deus, deslanchou, né? Saiu do encalhamento que estava, né? E Persistência. daí, depois de alguns anos, daí eu pedi, aí ficou pesado, né? Banco e escritório, daí eu pedi dispensa, demissão do banco, e saí do banco e fiquei no escritório onde eu estou até hoje. Legal. Você estava falando que você dá aula no Centrinho, né? Quais são esses projetos sociais que você faz, Sérgio? Então, lá no Centrinho nós já fizemos muitos projetos, né? Então, essa semana mesmo eu fui entrevistado por um oficial da Justiça, né? Que queria receber algumas informações e sobre o Centrinho. Então, eu fui recapitulando, né? Então, o Centrinho especificamente, a gente começou ele aqui em 1993. Então, em 93 aqui em Mambai, eu era presidente da APAI na época. E como presidente da APAI, eu percebi que na APAI nós tínhamos várias crianças que acabavam ficando com sequelas de não poder andar, porque na época, em 91, 92, a APAI misturava um pouco o deficiente físico e mental, né? Acabava misturando um pouco isso, né? E na época tinha muitas crianças que ficavam portadores de necessidade de locomoção por falta de alimentação, né? Desnutrição infantil. Desnutrição infantil. E daí nós conhecemos algumas crianças, né? Uma delas é a Margarida. Hoje a Margarida, para você fazer ideia, é psicóloga, mora na Noruega. Então a Margarida foi a nossa primeira criança a ser atendida no Centrinho. E daí fizemos um grupo de voluntários
alugamos uma casa e formamos. Então lá nós tínhamos, o nosso trabalho era recuperar a desnutrição infantil. E na época tinha várias crianças assim, já na condição de quase morte, né? Nós temos algumas fotos, um dia eu posso até te mostrar, mas nós temos fotos de crianças daquelas mesmas imagens que você via da Etiópia, né? Nós tínhamos aqui em Amambai. Isso aqui é Amambai. Aqui em Amambai, né? E graças a Deus, né, trabalhamos muitos anos assim, de 93 a 97. 97 a gente construiu a sede do Centrinho, né? A gente construiu a sede onde está até hoje, né? Fica ali na José Bonifácio ali. E o Centrinho lá, então nós já fizemos a desnutrição, nós já tivemos lá trabalho ligado à saúde, né? Aonde, por exemplo, esse trabalho que é da saúde indígena, que a Missão Evangélica Kaiowá faz, nós fizemos uma parte dela pelo Centrinho. Nós já tivemos escola de educação infantil lá. Nós já tivemos vários cursos de várias áreas. E a gente, assim, ultimamente, nos últimos anos, tivemos meio ambiente, projeto de meio ambiente, reflorestamento, fruticultura, horta, roça, né? Na aldeia, até hoje, a gente ainda tem algumas coisinhas ainda de trabalho na agricultura familiar indígena, né? E daí, na época, a gente, né, como quando a gente entendeu que Amambai, graças a Deus, tinha saído dessa fase da desnutrição, né, que a gente não encontrava mais, né? E também escola, a gente entendeu que não adiantava uma entidade assumir uma escola, porque os custos são muito altos, né? Aí você tem que ficar todo dia fazendo promoção para poder arrecadar fundos, né, para manter uma escola. E a gente optou, então, em trabalhar só projetos de treinamentos e de curso. Então, nós já fizemos curso de pedreiro, né? Por exemplo, nós tivemos lá curso de pedreiro lá na pandemia, antes da pandemia, né? Tivemos vários cursos de pedreiro lá, que graças a Deus deu certo, né? Inclusive a construção, se você for lá no Centrinho hoje, metade daquela construção nós construímos com o curso. Então a gente comprou o material, contratou um professor, um instrutor e fez o curso. Então a metade da sede lá foi construída com o curso. Aí curso de garçom, decoração, de costura, de serigrafia, curso de informática. Por exemplo, ano passado eu dava aula para 2 turmas. Uma turma de informática iniciante, pessoas que nunca usaram um computador na vida. Sim. E um curso à noite de administração avançada, né? Então, aí já para pessoas que já trabalham como auxiliar de escritório ou financeiro nas empresas, né? E que queriam melhorar um pouco o conhecimento de trabalho administrativo. Então, daí eu trabalhava 2 turmas ali. Nós temos um trabalho de tipo uma marcenaria, que esse ano a gente quer fazer o curso de marcenaria de novo, né? Não marcenaria de fazer móveis, mas de recuperar móveis. De recuperar móveis. De recuperar móveis, né? Recuperar carteiras escolares, fazer artesanato, jogos escolares, sabe? Então tem Alcio Dorival, que é uma pessoa que nos ajuda lá, e que ele tem bastante habilidade com madeira, né? Então a gente tem feito bastante isso e tem sido legal. Então, hoje o trabalho do Centrinho se resume a cursos, né? A gente ainda tem o acompanhamento dos pomar de frutas caseiro, que é o professor Nelson que acompanha, né? Nós temos uma van, e essa van o Nelson corre aí as roças e pomares que foram feitos nas aldeias indígenas de Amambai. Aí, é na aldeia. Na aldeia. Legal, bacana. De Centrinho, então não tem nada, né? Porque é o tanto coisa. Tanto de coisa Falta, que sabe o que está faltando para nós hoje? Voluntários, né? E não é um problema do Centrinho, né? A gente chama de Centrinho, mas chama Viva a Vida, né? Uhum. Mas hoje tem um outro projeto também que a gente faz lá pelo Centrinho, só que a gente juntou o Centrinho e o escritório, que a gente atende contabilidade das entidades gratuitamente, né? Inclusive eu montei um escritório lá dentro do Centrinho, sabe? Uhum. Então esse projeto não deu muito certo lá dentro do Centrinho, porque mudava muito a pessoa que ficava lá e a pessoa não que adquiria, não acompanhar.
Então eu voltou, ainda a gente atende, mas a gente atende por causa do Centrim, né? Então, quanto a PAI, Clube de Mães, Lar do Idoso, a Grêmio da PM, a PM das escolas estaduais. Então a gente fez esse atendimento até agora gratuitamente, né? A gente faz ali e por causa do Centrinho também, até por causa do vínculo que a gente cria com as entidades, né? Mas assim, o que estava falando do voluntariado é o seguinte: antigamente você montava um projeto, próprio Centrim, nós trabalhamos 2 anos sem nenhum funcionário. 2 anos, não tinha funcionários, todos voluntários, né? Hoje é muito difícil você trabalhar com voluntário, né? Porque primeiro que às vezes a legislação você tem que ter um cara 8 horas aqui para ser considerado uma escola, por exemplo, né? Para você não pode ter uma pessoa assim, o Rodrigo quer dar aula de informática, por exemplo, né? Então o Rodrigo vai lá dar aula de informática. Mas eu só posso ir uma vez cada 15 dias. Para nós, Centrim, tudo certo, né? Mas às vezes para um curso tradicional não dá, Não né? dá. Não dá. Então nós temos montado isso, né? Vai cá, eu quero ensinar tal coisa. Beleza, quer. É gratuito? Então, tá, nós temos estrutura para ajudar. E nós temos estrutura para ajudar, inclusive financeiramente, para comprar peças, equipamentos, notebooks, tudo isso nós compramos, né? A gente comprou com doação dos amigos, a gente compra tudo, né? Então o aluno mesmo não coloca nenhum centavo lá. Ele entra para aprender. Para aprender, né? E tem sido bem legal, sabe? Tem uma demanda bacana aí. Eu lembro você dando o pessoal, o Sérgio vai dar aula de Excel, arruma todos os computadores lá no Excel, os treinamentos. Eu comecei o curso de Excel ali no Celc, né? Uhum. O Celc emprestou os computadores e era ali no Celc que eu fazia. Inclusive agora o pessoal tá me cobrando. E daí vai ter curso de Excel de novo? Porque Excel é um negócio que... Não, Excel é na moral, fantástico. Excel é tenso, hein, velho? E como eu gosto do Excel, né? Eu sou meio apaixonado por ele. Quem não gosta? E bom, eu gosto. Pra quem gosta, tá de parabéns, porque é complicado. Então, assim, provavelmente a gente vai fazer de novo um curso de Excel. O ano passado nós não tivemos curso de Excel. Mas, por exemplo, eu peguei essa turminha de 15 alunos que nós montamos lá de iniciantes de informática, que nesse caso foram todos da aldeia, mas não porque nós quisemos, porque quem se inscreveu foram eles. E quando chegou 15 alunos, a gente parou, né? Porque a quantia de notebooks que nós tínhamos. Então, aquelas crianças que foram participar do curso, eu ensinei Excel, o basiquinho lá, né? O basiquinho, o Excel, o Word, o PowerPoint, né? Um pouquinho de cada um. Porque para mim o que importava é mostrar a linguagem, né? Não é transformar ninguém em perito, né? Não, mas eu acredito que o computador hoje ele é muito intuitivo, então você precisa dar uma base e depois é a pessoa, Depois é o interesse, né? o autodidata. Né? Mas o mais importante é ela pelo menos ter a base, né? Isso. Se não tem base, não vai para frente. O pessoal tem me pedido agora um pouco do Excel avançado, né? Que é o pessoal que trabalha, usa as planilhas, mas tem dificuldade, né? Então, provavelmente nós vamos fazer um curso de Excel avançado agora em fevereiro. Legal. Sérgio, como que foi essa sua vida de querer entrar para a política? Como que nasceu essa vontade? Sei que você já falou que participava dos grupos estudantis e tudo mais, mas era uma coisa mais na juventude, né? Como que, assim, eu vou ser político, você foi prefeito de Amambai. Sim. Teve outro cargo? Outro cargo político? Não. Só prefeito. É que eu fui muitas vezes candidato, né? Teve várias que eu perdi também, né? Candidato. Mas como que surgiu essa vontade? Me conta pra nós. Rapaz, eu acho que é um acidente, né? Eu acho que é um acidente, porque o cara não entra assim muito... O pessoal fala assim que o cara precisa de duas coisas para entrar na política, né? Pouco juízo, né? E coragem, né? Porque se você começar a pensar muito os prós e contras, você acaba não entrando, né? E então, assim... Mas eu entrei na política, para mim é muito claro o motivo que me levou à política. Foi realmente esse meu envolvimento com as entidades. Né? O que me fez, na época, acabar entrando na política, né? A primeira disputa, vamos assim dizer. Eu era presidente da APAI, e a APAI ficou, na época, quase 8 meses sem receber recurso da prefeitura. E a gente fez uma reunião da diretoria, basicamente nós tínhamos duas saídas, né? Ou a gente sair fazendo promoção de pastel e pizza igual todo mundo faz, ou fechar, pai, porque não tinha mais como pagar os professores e o pessoal que trabalhava lá. Aí fui lá, na época, na prefeitura, reclamar, pedir apoio, mas não tive resposta, né? E foi 2, foi 3, foi 4, né? E acabou isso me indignando, né?
E na época teve o episódio Nestor, né? Na época, né? Guerra na praça. Isso. É. E aquilo ali, na época, embora foi em outubro que aconteceu, mas em abril, no começo do ano, eu fiz um dossiê de algumas irregularidades que eu enxerguei, né, no poder público e entreguei na Câmara de Vereadores, né, em abril. E daí, na época, a Câmara também não se mobilizou, e no fim virou o que virou. Então, daí, na época, assim, teve não a denúncia que eu fiz, mas lá em outubro, quando os professores, funcionários, todos fizeram greve e o movimento cresceu muito, né? Porque o pessoal estava sem receber salário, passando necessidade, acamparam na praça, acamparam na frente do fórum, né? Então, e a gente, como entidades, também ficou ali participando desse processo, né? E a mercê, né? Porque não recebiam nada. Exatamente. Então a gente acabou ficando ali solidário àquele movimento. Aí, como a gente, quando você entra no movimento, as pessoas te conhecem, né? Então, na época, tinha o prego, né? Que era o prego era tinha sido prefeito, né? Já tinha sido prefeito antes, né? Não, melhor. Não. Já tinha sido isso, que foi em 89, né? Foi. Isso, ele já tinha sido prefeito. E daí o prego, ele seria o candidato natural na época do Partido dos Trabalhadores na época, né? E o prego chegou na hora, ele achou interessante, ele já era deputado, né? Ele já era deputado. Ia ter que largar a Isso, Câmara e voltar. Aí ele desistiu de concorrer, né? Porque teria que deixar de ser deputado. E daí o pessoal me convidou. Falou assim, ó, você não quer? Daí eu falei assim, medo eu não tenho, né? Pouco juízo. Juízo, né? E daí virei candidato, sabe? Virei candidato, assim, meio no empurrão, né? No empurrão. E quase demos um susto, sabe? Perdemos por 2% dos votos, né? Foi uma eleição bem disputada na época, né? Parecia Sansão e Golias. Como é que é? Davi e Golias. Davi e Golias, né? Davi e Golias. E foi uma batalha, sabe? E no fim ali, rapaz, quase que nós... Emplaca na primeira. Emplacou na primeira, né? Daí eu disputei em 96. Aí, automaticamente, por ter disputado em 96, chegou em 2000, o pessoal, vai você de novo, né? Daí foi de novo. Sem chance também, porque daí já era o Dirceu Lanzarini já era o prefeito, e o Dirceu Lanzarini conseguiu reestruturar essas questões que o Nestor tinha deixado a cidade assim sem salário, suja, essas coisas todas. Uhum. Aí o Dirceu fez o nome dele, né, no primeiro mandato, e daí para disputar contra a reeleição dele não era fácil, né? Então aí eu fui candidato e aí que na segunda eu me mantive, né? E eu falo que em cidades pequenas às vezes a eleição é em 2 ou 3 turnos, né? Então não é no mesmo pleito, né? Sim. Mas na primeira você atinge a população, na segunda as pessoas já te conhecem e na terceira as pessoas me deram a oportunidade, né? Sim. Então eu fui eleito na terceira disputa, né? Na terceira. Legal. Então eu fui 5 vezes candidato a prefeito em Amambai. Eu nunca fui candidato a vereador, né? Nunca tive nenhum cargo público. Nunca fui cargo de confiança de Já fui convidado, inclusive, para ser cargo de confiança, mas tipo assessor parlamentar, né? Mas eu não quis também, porque daí, assim, eu achei que ficaria incompatível, né, com o meu trabalho. Mas aconteceu de eu ser candidato a prefeito e de lá para cá, quando você acaba as pessoas diz que você não entra por causa dos amigos, não, você entra por causa dos amigos e não sai por causa dos inimigos, né? Entendeu? Então a política é meio assim, sabe? É meio maluco o negócio, né? E uma outra coisa assim, quais que foram as suas maiores dificuldades que você encontrou enquanto prefeito de Amambai? As maiores dificuldades que tem assim, hoje ainda uma pessoa fez uma pergunta parecida com essa, né? Falei assim, mas Amambai tem jeito? Eu falei assim, tudo tem jeito, né? Não tem, eu acho que... Mas jeito do quê? Porque assim, as pessoas, assim, cada um tem uma forma de ver, né? Por exemplo, o Rodrigo
vamos supor assim, não estou falando do prefeito atual, não, tá? De qualquer cidade, né? Vamos falar de uma cidade da China, né? Para não confundir, né? Aham. Faz de conta que é uma cidade lá da China. Então, o Rodrigo, a expectativa do Rodrigo é que tenha uma universidade de informática em Amambai, né? Mas a do Emerson, que é uma universidade de medicina. Aí o Sérgio já quer uma universidade de contábeis, né? Então, às vezes o cara chega lá e emplaca uma universidade de informática. Aí o Rodrigo fala, puxa vida, ó, foi o bom prefeito, né? Mas, foi nada, não conseguiu trazer de medicina. O Sérgio vai lá, não conseguiu trazer de contábeis, né? Então, assim, o imediatismo da sociedade faz com que os prefeitos tenham pressa, né? Tenham pressa de fazer, porque é 4 anos, né? Então existe um grande problema que às vezes o prefeito que sai acaba deixando tão desarrumada a situação que o que entra fica mais de ano patinando para começar a lidar. Os projetos de recursos federais demoram de 2 a 3 anos Para poder para ver. você entrar com um projeto e o dinheiro chegar no município. Então é muito comum o prefeito fazer um projeto e quem executa é o outro, Não, né? outro prefeito. Então, assim, essa falta de organização no recurso público, né? Uma coisa também que dificulta bastante, eu vejo que o prefeito teria que ter poder para contratar uma equipe técnica sem concurso, sabe? Porque o concurso, não sou contra o concurso, eu acho que o concurso é algo importante, mas é muito difícil um prefeito de uma cidade igual a Mambai, por exemplo, às vezes eu preciso de um mecânico. Preciso de um cara que desmonta o motor e monta o motor. Não adianta eu fazer um concurso, o cara sabe bom de matemática, bom de geografia, bom de coisa, e não sabe montar um Não, motor. Eu preciso de um eletricista, eu preciso de um cara que vai lá e resolve o problema elétrico. Preciso de um cara de informática, né? Então, o nível salarial desses trabalhos administrativos é muito baixo. Então, você não consegue montar uma equipe, às vezes, né, ao nível da sua necessidade. Aí, o que acontece? A prefeitura tem que terceirizar. Tem que terceirizar. Terceiriza isso, terceiriza isso, terceiriza. Né? A terceirização custa mais caro, obviamente. Né? E que você Mas manter às vezes é a trabalho. única saída que tem. É a única saída que tem. Aí o prefeito terceiriza com o Rodrigo. Aí entra o Sérgio, não, agora eu vou mudar, eu não quero mais, eu tenho que fazer uma licitação para contratar o Rodrigo. Pô, o Rodrigo está tudo certinho aqui, mas não, agora não, o Rodrigo tem que fazer outra licitação. Daí quem ganha é o Pedro, daí começa tudo de novo, né? Então, Você não tem uma continuidade no trabalho. essa semana eu fui numa cidade, não vou falar, porque daqui uns dias as pessoas vão. Mas o pessoal estava fazendo uma rotatória, e daí eu fiquei olhando aquela rotatória e a chuva inundando assim, erguendo, né? Daí as pessoas falam assim, mas vem cá, não tinha que fazer a drenagem primeiro, né? Mas é que chegou primeiro o recurso da rotatória, né? Entendeu? Então, Aí é tenso, né? assim, mas é mais ou menos isso, sabe? Mas é isso, mas às vezes Pressa, né? é tenso isso, É uma né? Não, pressa, e o pior é o Parece, seguinte. parece ser uma burrice, né? É, Não, mas- e uma outra coisa, drenagem não aparece, né? E daí o prefeito fez um projeto de drenagem e um de asfalto. Aí saiu o de asfalto primeiro, né? Aí o de drenagem não saiu. Puta, mas eu vou devolver o do asfalto, né? Vamos não. passar aqui. Vamos arrumar uma rua que não precisa de drenagem, né? E vai lá e arruma uma rua. Mas daí você vai fazer a rua de cima. Puxa, onde que eu vou jogar a água agora? Eu tenho que quebrar aquele asfalto para passar a drenagem, né? O esgoto. Então, assim, não existe uma... Assim, hoje, graças a Deus, o poder público tem se assegurado de projetos que ele dificulta um pouco isso, sabe? Das pessoas fazer projeto de qualquer jeito. Então, por exemplo, se você vai fazer um projeto, fazer uma casas populares, por exemplo, né? Construir casas. Então, então tem que ter asfalto, tem que ter drenagem, tem que ter isso, tem que ter aquilo, né? Então, já vai começando a exigir, vou fazer um loteamento, né? Antigamente, você fazia um loteamento, pegava uma quadra, dividia em tantos lotes e acabou. Hoje, o dono do loteamento ele já tem que fazer o asfalto, né? Já tem que fazer a drenagem. Então, tudo isso vai mudando para melhor, né? Porque o retrabalho, o resserviço. Outra coisa que também dificulta muito no poder público, tem muito dinheiro engessado. Né? O que é engessado? Esse dinheiro é da saúde, esse é da educação,
esse é da iluminação pública, esse é do esgoto, esse é da... Entendeu? Então, é muito dinheiro engessado. Às vezes, o prefeito tem o dinheiro para comprar o carro e não tem dinheiro para abastecer o carro. Né? Porque o recurso próprio, né? É muito comum, às vezes, o pessoal fala assim, puxa vida, veio 10 caminhão, né? Agora quebrou o caminhão, não tem dinheiro para arrumar o caminhão. Mas é porque a verba vem específica para algumas coisas. Para comprar o caminhão. Por isso que na época às vezes eu tinha muita crítica em a forma de eu gerir, em algumas pessoas criticava, porque eu valorizava o recurso próprio, né? O que é o recurso próprio? É o dinheiro que eu tenho liberdade. Faz o que quiser. Não é bem o que quiser, mas eu tenho liberdade. Por exemplo, se eu tenho 100, eu tenho que gastar 25 com a educação e 15 com a saúde. Né? O restante eu posso fazer projetos e consertar o caminhão, por exemplo. Eu posso arrumar a máquina, eu posso ir lá na escola fazer uma pequena reforma que está precisando. Então, eu posso comprar um material mais urgente. Então, o recurso próprio, você gasta da forma que a urgência te coloca, né? Então, e como que você faz recurso próprio? Como é que você faz recurso próprio na tua casa, com o teu salário? Economizando. Economizando. É simples assim. É regras básicas, né? Economizando. Então tem um amigo meu que fala assim, ó, que ele lá, quando ele era moleque, disse que quem educou ele falou assim que ele tinha que economizar R$1 por dia. Se ele economizasse R$1 por dia, ele ia ter dinheiro lá na juventude, né? Então é mais ou menos isso, né? Então o prefeito, hoje está sobrando 10 mil, opa, então, mas eu tenho 12 meses para frente, né? Então eu tenho que fazer um caixa. Eu, por exemplo, quando o primeiro mês da minha administração, cara, eu fiquei, acho que quase 30 dias sem dormir, né? Porque eu sou um cara que gosta de pagar as coisas dentro do prazo certo, né? E, cara, e para juntar o dinheiro da folha de pagamento, né? De um mês, né? Você entra, o prefeito que sai te entrega com as contas zeradas, né? E daí você começa o mês e começa a aparecer os cobradores, né? Tem que pagar isso, pagar aquilo, e final do mês tem que pagar todos os funcionários. E eu falei, meu Deus, vai ser uma luta, né? E foi uma luta, sabe? Mas aí eu botei a minha primeira missão. Daqui para frente, até o meu mandato, se Deus quiser, quando começar o mês, eu já vou ter o dinheiro da folha do mês seguinte. E para fazer isso, foram o quê? 3, 4 meses de exercício, né? Para mim poder fazer essa provisão financeira, né? Então, se eu começo o mês de fevereiro e eu já tenho a folha de pagamento garantida, eu consigo trabalhar fevereiro na paz, né? Na paz. A cabeça tranquila, né? Então, nunca gostei de dívidas, né? Muita dívida, né? Fazer muito financiamento, né? Eu acho assim que eu tenho que fazer aquilo que eu posso pagar. Financiamento para outros pagar, eu não acho justo, né? Não acho justo, né? Eu venho aqui e a gente faz uma sociedade aqui e você, como meu sócio, faz uma dívida para 10 anos sem falar comigo, né? Eu falo, puxa vida, mas você não conversou comigo para fazer essa dívida, né? Daqui 2 anos, 3 anos, né? Cara, eu quero sair da firma, tem aquela dívida, Tem aquela dívida. Entendeu? Então, a dívida, ela te leva, né? Existe uma legislação, a responsabilidade fiscal, mas tudo isso pode ser dibrado com questões políticas. Passa, o Congresso aprova, eu vou fazer um financiamento no Banco Interamericano, não sei o que lá, para jogar para daqui 15 anos, 20 anos, 10 anos, 5 anos. Então, acaba não funcionando na prática isso, né? Então, por isso que muitos, né, o município não pode emitir dinheiro, né? Não é igual o governo federal, né? Eu estou devendo, eu vou lá e emito moeda da dívida pública. Mas vai chegando uma hora que, às vezes, os municípios vão ter que emitir dinheiro, porque começa a fazer o endividamento. E toda vez que você tem um endividamento, assim, às vezes eu converso com algumas pessoas, quando eu faço declaração de imposto de renda, e eu fico olhando quanto que a pessoa está devendo, né? E daí eu falo assim... Não quero nem ver minha declaração de imposto de renda esse ano. Aí eu falo para a pessoa assim, vem cá, você está trabalhando para quem? Né?
Porque às vezes a pessoa está trabalhando só para pagar juros, cara, né? Só pagar juros, só pagar juros. Por quê? Ah, não, eu vou viajar para os Estados Unidos, então vou fazer um cartão financiado no cartão de crédito. Ah, vou comprar uma bicicleta, vou financiar no cartão. Ah, vou fazer isso aqui, vou financiar no CDC. Ah, entendeu? Então a pessoa vira um financeiro, né? Então isso não funciona nem para uma pessoa individual, não funciona para uma empresa pequena, não funciona para uma empresa grande e não funciona para o poder público também. Legal. Imagina para uma cidade, né? Exatamente. Eu queria emendar uma pergunta, eu acho que é meio nesse rumo que você comentou sobre, que eu acho que qual que é a sua visão sobre qual é a importância, por exemplo, da formação de uma pessoa que quer, por exemplo, tomar a frente de uma prefeitura, qual que é a importância da formação profissional dela e das experiências que ela teve, tipo de trabalho, que nem você já comentou. Porque eu acho que todo mundo tem o direito de colocar o nome à disposição para uma prefeitura. Só que às vezes eu acho que faz total diferença a pessoa ter uma experiência e tipo, usar muito daquilo da profissão dela para que ela possa realmente refletir de como vai ser a gestão dela. Como que é a sua visão, qual que é a importância em relação às experiências de trabalho da pessoa e à profissão dela para que ela possa gerir uma prefeitura, uma cidade de uma maneira melhor? A experiência ajuda, com certeza, né? Mas eu não acho que é um fator determinante. Por exemplo, eu posso ser um excelente contador e daí ter uma péssima visão na área da saúde, ou na área da educação, da assistência social, do meio ambiente, né? Então, o cara vai... Tudo é matemática. Não, não é tudo matemática, né? Então, eu tive que me dominar também, né? Porque como eu sou muito prático nas exatas, então eu olhava o cenário, né? O meu cenário, mas eu tenho que priorizar, né? O que eu vejo hoje de exemplos, né? De vários... de pessoas letradas com 2, 3 faculdades, mestrado, escambau de bico aí que eles falam, e pessoas quase semi-analfabetas, vamos assim dizer, né, na gestão. Eu acho, é claro, que uma pessoa com pouco estudo científico, né, vamos assim, de escola, né, porque às vezes a pessoa é formada na vida. Sim. Né? Formado na vida. Então, pega uma pessoa formada na vida, ele às vezes vai entrar lá, vai dar uma aula um show de administração. Mas ele vai depender muito da equipe e vai ter que ter pessoas a quem ele confia a própria vida, né? Sim, entendeu? porque Então, porque ele pode ter uma ideia, mas para aquela ideia se transformar na prática, ele vai ter que ter pessoas, né, que assessorem. Então, é possível uma pessoa com pouca instrução educacional ser um prefeito? Eu vejo que sim. Eu acho que não é uma determinância, mas ajuda a ter, sim. Então eu acho que as pessoas que estão ouvindo o podcast agora e pensam um dia ter um cargo, e hoje todos têm oportunidade de estudar, né? Acho que não existe mais pessoas que não têm oportunidade de estudar hoje. Então, se você voltar 20, 30 anos, muita gente não teve oportunidades. Mas hoje a pessoa só não estuda se ela não quiser. Mas tinha vivência, né? A pessoa tinha que aprender a viver. Tem que ver. Então, hoje, ensino EJA, ensino médio, até faculdades, ProUni. Então, tem centenas de oportunidades para estudar. Não estudar, eu acho que é um erro de quem quer ser político. Não estudar, né? Então, quem quer ser, eu acho que precisa sim estudar. Para a Câmara de Vereadores, eu acho um pouco diferente. Para a Câmara de Vereadores, eu acho um pouco diferente. Porque lá na Câmara você vai trabalhar com leis, né? Então, às vezes, a falta de domínio de legislação, de fiscalização, de conseguir se aprofundar em alguns temas. E Câmara é o quê? É lei. Né? Então, na Câmara, o estudo ele faz mais dificuldade, dá mais dificuldade. Né? Porém, né, também temos exemplos de vereadores, deputados, tudo que, com boas assessorias, consegue conduzir o mandato. Né? Então, respondendo aí, eu vejo que não é pré-determinante, porém é importante. Outra coisa, você como cidadão, quais são as principais qualidades que você vê que um político precisa ter? A principal qualidade primeiro, eu falo assim, você quer analisar uma pessoa? Vou analisar o Rodrigo. Eu não sei prever o futuro. Eu não sei ler tua mão.
Eu não sei jogar Búzios. Eu não sei, entendeu? Só tem um jeito de eu saber quem é o Rodrigo. O passado dele. Então, no meu ponto de vista, a principal qualidade que uma pessoa pode ter é o histórico daquilo que ela já fez. Né? Não fez como prefeito, né? Porque às vezes uma pessoa, mas o cara nunca foi prefeito, então não tem histórico? Tem. Vai ter o histórico de vida. O histórico de vida dele, o histórico da família, da empresa que ele trabalha, como empregado ou como patrão. Né? Então, a história de vida desse cidadão, para mim, é o mais importante. Legal. Quando eu vou tomar uma decisão de escolher, eu busco essa história, né? Eu acho que isso é um... A segunda questão é a pessoa se preparar. E como nós falamos, né? O estudo é importante? Não, mas ele tem que se preparar. Não dá para mim vir aqui discutir. Eu lembro nos debates, no último principalmente, que algumas questões no debate, eu falei assim, o debate é terrível. Eu adorava debate, sabe? Mas é terrível, porque o debate ele não é feito do teu conhecimento, né? É feito de eu encostar você na parede com algum tema que te incomode. Que te incomode. Né? Então, o que faz o debate? É a pessoa fazer uma pergunta, uma piada na hora lá, que lá vira e que vira meme e pronto. Ainda mais hoje que é a internet. Então, o debate, ele mostra, né? Eu acho que um político, ele tem que sentar aqui e não pode ter medo de nenhuma pergunta. Por quê? Ele precisa estar pronto para o debate. E o debate significa não eu ter a certeza de tudo, porque eu vou ter que moldar também as minhas... porque eu não posso... o Sérgio se elegeu prefeito. Agora o Sérgio é da direita, ou é da esquerda, é do centro. O Sérgio é de Amambai. Né? Então, se ele é de Amambai, ele vai ter, sim, que conversar com a direita, conversar com a esquerda, com o centro, com o meio, com aqueles que não têm partido, com os ateus, com as pessoas que creem em Deus, com todos. Né? Com o evangélico, o católico, o espírita. Então, quando você quer levar para a questão política, questões pessoais, é um fracasso. Um fracasso. É um fracasso. Né? O homossexual, o bissexual, o deficiente físico, não importa. Né? A gente precisa discutir políticas públicas. Ponto final. Mas eu sou contra isso aí. Né? Não, você ser contra é uma coisa, então você é um voto. Né? Agora, toda a sociedade é contra, né? Então, para isso existe eleição. Né? E eleição é feita para escolher representantes. Se eu quero um representante que me defenda algum item, então eu tenho que escolher aquele representante. Então, eu quero um representante que defenda a liberação das drogas, por exemplo. Né? Então, puxa, mas o Sérgio, sempre que ele fala, ele é contra as drogas. Então, como é que vai votar em mim? Né? Não adianta. Você tem que votar naquela pessoa que vai defender os essa seus... tese. Né? Então, acho que a vida é de tese. Eu tenho um cliente que a gente faz uns debates pesados, sabe? E ele é meu cliente há 30 anos. Então, a gente não brigou até hoje por causa de política. Mas nós somos antagônicos, né, na discussão, né? E daí, às vezes, né? Às vezes eu vou trabalhar lá e ele vem assim, e aí começa a me apertar. E vai me apertando, vai me apertando. E eu aperto eles também, né? E assim, esse debate é muito bom. É muito bom, porque é um debate. Né? Eu não preciso me tornar inimigo teu se eu discordo de uma opinião tua. Sim. Né? Mas na política, às vezes, se tornam inimigos. Né? E houve muito essa parte de polarização agora, né? E não deu pra... Como é que fala? O povo não digeriu ainda. Não digeriu isso ainda. Infelizmente, né? Eu falo infelizmente, esse efeito, essa polarização que houve, né, nos últimos processos eleitorais, principalmente no último, ele vai demorar muito tempo para cicatrizar, né? Porque o processo ele tem que ser reconstruído, né? Eu não concordo com o que quem estava fez, eu não concordo com quem ficou fez, mas eu tenho que reconstruir, né? Eu fico imaginando, cara, às vezes nós dois aqui, você já saiu do país já ou não? Já. Já? Então você é mais viajado que eu, né? Para qual país você foi? Já fui em alguns, mas os últimos que eu visitei foi Espanha e França. Espanha e França. Mas você visitou, por exemplo, o Oriente Médio? Não. Não. Agora, assim, imagina você chegar lá na faixa de Gaza e tentar fazer uma discussão de quem está certo.
né? É o maior... Se é o Israel ou se é o povo palestino, o povo palestino, né? Então, assim, eu nunca fui lá, cara, né? Mas eu fico olhando a dificuldade. E às vezes eu fico olhando nos grupos de WhatsApp, porque os caras tratando de forma ridícula o assunto, cara, né? Ridículo, como se fosse fácil, né? O cara chegar lá e mudar uma guerra. Não, mudar uma crença, mudar as convicções, os dogmas das pessoas e lá no caso, né? Quando jogaram todos os hebreus lá e junto com o povo de Israel, com o povo disso, com o povo aquilo... Você não tem... Só quem estuda mesmo para poder entender. Ou quem vive lá, né? Exato. Porque quem estuda alguma coisa que outra pessoa escreveu. Que às vezes defendia uma tese, outro defendia outra. Então eu estou citando isso como exemplo para ver que é um assunto momentâneo, é real, e está nos grupos de WhatsApp, cara, né? Às vezes o fulano lá é aliado, o Sérgio é aliado do A, o fulano é aliado do B. Né? Aqui de Mambaia foi assim, né? Tinha um tempo aqui, só mudando um pouco de água para pato, né? Tinha um tempo aqui em Mambaia assim que era uma febre dos investidores de Bitcoin. De Bitcoin. Você mesmo me falou que tinha um garimpo, né? Se tinha ou tem, né? A gente tem o garimpo. Tem ainda. um garimpo, né? E eu fiquei tentando entender isso, cara. Como é que o cara garimpa um Bitcoin, né, cara? Porque eu fico imaginando o garimpeiro jogando água, aqueles morros, aqueles esguichos, né? E eu nunca consegui entender isso. Mas uma coisa tinha certo, que era um mundo desconhecido. E teve muita gente que investiu nisso aí e quebrou a cara. Né? Porque acreditou, às vezes, num negócio que é totalmente desconhecido, né? Totalmente desconhecido. Esses dias, por exemplo, eu estava conversando com um amigo meu que mora em Portugal. Ele veio passar o Natal aqui em Amambai, né? E ele comprou um Bitcoin, né? Ele me mostrou para mim o que aconteceu com o Bitcoin dele. Né? Mas o que eu achei interessante na conversa que eu tive com ele foi que, por exemplo, nos casos dos Bitcoin, a plataforma, né, a forma que ele foi criado, ela está pronta para absorver informações de forma impressionante. Impressionante. Por exemplo, se eu quiser criar uma moeda mundial e que é para circular de forma reconhecida por todos os países, a forma de... Como é que chama, que vocês chamam na linguagem informática, assim, de segurança, o algoritmo, né? Uhum. A forma de calcular e validar que aquela informação é verdadeira ou é falsa, né? Que você tem que ir vencendo as etapas, né? Você faz um cálculo, depois faz outro, depois faz outro. Aí os garimpos, na verdade... firewalls, né? Os garimpos, na verdade, é isso que parece que fica fazendo, né? Na verdade, os garimpos, as pessoas pagam para usar os processadores da sua máquina. Entendeu? Então, por exemplo, você tem lá 10, 15 máquinas com placas de vídeos poderosas, com processadores poderosos, que estão lá ligados 24 horas por dia, para as pessoas estarem usando esse processo. E aí o que acontece? Esse processamento ele gera um valor. E é isso que é o Bitcoin. Então, e daí o Bitcoin virou esse negócio que todo mundo achou que ia ficar milionário com ele, que ia comprar um Bitcoin hoje por 1 e vai por 10, e teve gente que ganhou, e as pessoas começou a virar. Desculpa, isso é uma maneira de minerar Bitcoin, porque aí as pessoas pagam o processamento com Bitcoin. Sim, a mineração, que é o teu caso. Mas tinha gente que vendia, né? Aplicava, né? Você quer aplicar em Bitcoin, né? Então, o que eu entendi? Que tanto o aplicador quanto a pessoa que entrou no mercado não conhecia. Não sabia o que era. Né? Então, os dois perderam. Quem botou dinheiro lá perdeu e o que estava organizando perdeu mais ainda porque quebrou. Né? Quebrou e ficou devendo. Mas teve muita gente que ficou rico também. Teve gente que ficou rico. Né? E teve gente que está até preso. Até, né? E tem gente presa. Tem aquele lá do Rio, lá, né? Que é o, tem um de Campo Grande também, amigo nosso. Famoso lá, né? Um famoso lá. Então, assim, são coisas que o mundo da internet... Eu fico lendo os Facebook, o WhatsApp, né, o Instagram. Às vezes eu fico pensando assim... na época, um amigo meu me convenceu a investir no Bitcoin. Né? Daí falou, não, Sérgio, é bom, tá dando 7% ao mês. 7 não, 17%. Daí eu falei, rapaz, não, vou ficar rico com esse negócio, né? 17 ao mês, né? Ele falou assim, não, daí me mostrou o extrato, né? Bom, resumindo. Aí eu falei assim, vamos fazer o seguinte, eu vou botar um pouquinho só, para mim ser meio Santo Tomé, né? Para ver se isso é verdadeiro, né? No primeiro mês, deu. No segundo mês, não sei se hoje à noite o cara vem me trazer o que eu botei lá, porque sumiu, né?
Perdi. Né? Isso Eu levei um fumo naqueles investimentos doidos que tinha uma agência de dourados que trabalhava aqui e no primeiro mês deu, no segundo mês deu, no terceiro mês... Foi essa de dourados que eu me ferrei também. Foi essa também? Foi essa aí, né? Então nós perdemos no meio. Prejuízo em comum. Mas assim, eu perdi, eu não posso nem criticar o meu amigo, porque eu entrei sabendo que aquilo ali não tinha lógica. Então eu falei, cara, assim, ó, eu vou entrar isso aqui, eu tenho certeza que isso aqui é uma fria, mas eu não quero deixar você ficar rico sozinho, né? Então eu vou testar aqui como Santo Tomé, para ver se tem fundamento. Não, no primeiro mês o meu deu deu bom, no segundo mês deu legal, falei no terceiro mês, fui pus tudo. Quando eu pus tudo, eu me lasquei, eu dancei. Perdi grana pra caramba ali. Então, assim, nós estamos mudando de política para Bitcoin, mas assim, eu falo que é um mundo desconhecido. A política também é um mundo desconhecido. Imagina os partidos políticos. Cara, assim, os partidos políticos hoje, eu acho que infelizmente não pode acabar e começar tudo de novo, né? Mas se pudesse, assim, ó, um decreto assim, né? Uma resetada. O Xandão, né? Que a turma gosta de ficar bravo com o Xandão, né? Assim, ó, tá revogado. 29 partidos políticos, né? Mas eu falo assim, o funcionamento, a estrutura, né? O que é um partido? É uma parte, né? Então, se eu tenho um MDB, eu tenho lá um PSDB, eu tenho um PSOL, eu tenho um Rede, eu tenho o PL, não importa. Cada partido que você tem, você é uma parte. Então, seria a sociedade que fazia, quando eu estou votando no MDB, eu estou votando nessa plataforma, né? Nisso que o MDB acredita. Acredita, né? Não, eu estou votando no... Mas hoje, cara, assim, sinceramente, sabe, é um mundo conturbado, né? As pessoas... É igual quando você vai numa igreja, discorda do pastor, daí você sai, vai para outra, discorda do outro pastor, você sai, vai para outro, discorda do pastor, você sai, vai para outro. Mas ele nunca quer mudar, né? E às vezes o problema está nele, né? Não está no partido ou na igreja, né? Então, os partidos estão muito fragilizados. Acho que nunca esteve tanto quanto hoje. Muito fragilizado. Os partidos, eles estão tentando se reeducar, né? Aí a participação das mulheres, a participação dos negros, a participação dos indígenas, a participação dos homossexuais, das lésbicas, enfim. Então, isso tem feito assim, um debate que os partidos não estavam preparados. Né? Tem partido que é ultraconservador, tem partido que escancarou, e nenhum dos dois deu certo, né? Porque ficou todo mundo, não, o caminho é só esse, né? É mais ou menos como lá no Antigo Testamento, né? A pessoa tinha lepra, né? Então agora pega essa pessoa e isola da sociedade, né? Porque ela não pode viver, ela não vai viver no nosso meio, não vai contaminar os outros, né? Mais ou menos essa, né? Então hoje as pessoas dão carimbo para as pessoas, né? Carimbam as pessoas e falam assim, você vai ser isso, né? E a política acabou se envolvendo no mundo prostituto também, né? O prostituto não prostituição, né? No mundo prostituto do dinheiro público, né? Às vezes a pessoa quer entrar na política para se dar bem. Por isso que daí nós temos que buscar sempre o histórico das pessoas para saber, essa pessoa é uma pessoa de confiança? Eu entregaria meu talão de cheque assinado em branco para essa pessoa, né? É isso que serve, né? Quando você vota no Sérgio, você está assinando o teu cheque e entregando. Nossa, Sérgio, gasta, né? Então, essa avaliação as pessoas às vezes não faz. E a política, por exemplo, campanhas caríssimas. Toda campanha cara, não tem jeito. Quem vai se ferrar é o eleitor. Né? Porque até hoje, dinheiro não cai do céu. Se caiu, caiu longe de mim. Né? Então, dinheiro não cai do céu. Então, toda vez que tem um financiamento escuso de uma campanha eleitoral, esse dinheiro está saindo de forma escusa do dinheiro público. Não é do dinheiro privado. Está saindo do dinheiro público.
Ah, mas é dinheiro do tráfico de drogas, por exemplo, né? Esse aí está saindo do tráfico de drogas, ele está tirando do dinheiro público, porque está levando pessoas a ficar doentes, pessoas a cometer crimes, pessoas a usar o sistema prisional, pessoas a ficar viciadas, né? Então, tudo que você tira do dinheiro em campanhas eleitorais monstruosas, precisa de dinheiro? Precisa, né? Você não tem como fazer campanha sem dinheiro. Campanha política precisa de dinheiro para estrutura, para ter um som, para ter para poder conversar com a sociedade, para ter horário político, para ter. Agora, dinheiro não é para comprar voto, né? Então, isso eu acho que ainda nós não aprendemos ainda. Quando eu falo nós, América Latina, né? Então, ainda, infelizmente, ainda é a pessoa que chega na época da eleição, fica com o título chacoalhando na esquina, assim, E pedindo cenzão. então, isso é ruim. Então, o eleitor também, que quer uma cidade mais honesta, uma gestão mais honesta, ele também tem que se postar de forma honesta durante o processo eleitoral. E postar de forma honesta é também não extorquir os candidatos. Porque daí nós vamos ter candidatos com pouco recurso, mas bons candidatos. Ah, o Rodrigo quer ser candidato. Qual é o teu maior medo de ser candidato? De gastar. De gastar. E perder a eleição ainda, né? E perder a eleição. Né? Então, muita gente não entra na política por causa desse detalhe. E eu falo para os caras, cara, não precisa ter medo. Você gasta só aquilo que você pode. Ponto. Ah, mas daí você não ganha. Daí não ganha, mas ponto. Aí você colocou o teu nome. Mas você não está comprando teu mandato. Justamente. Entendeu? Então, acho que disputar a eleição é bom ganhar? É ótimo. É ótimo. É muito a alegria de você ganhar uma eleição é muito bacana. Né? Mas a derrota não vai te matar. Né? Eu perdi 3 eleições e perdi 3 eleições em pé. Estou em pé até hoje. E eu não sou um cara milionário, sou um profissional liberal, que trabalho como contador. Né? E consegui fazer campanhas e não inviabilizei a minha família, não inviabilizei a minha empresa. Não, entendeu? Por quê? Porque eu botei limite. Até aqui eu vou, daqui para lá não vou. Ponto final. Né? Eu fui dono do meu mandato. Então, ninguém podia chegar lá no gabinete e falar, não, você tem que fazer isso porque eu te dei tanto. Não podia. Não podia, né? Então, quem fez doação para a campanha fez doação, ponto final. Não comprou meu mandato. Então, por isso eu falo, o dinheiro sujo, escuso, ele às vezes compra a tua caneta. Então, você vai ser um prefeito, mas vai ser um fantoche na mão de quem te financiou. Então, isso a pessoa não pode aceitar, nem eu, nem outro. Né? Já é difícil administrar os problemas do dia a dia. Agora, imagina você administrar com a caneta de outro. Né? Você não tem poder de tomar decisão. Né? Então, o sistema presidencialista ele é solitário. A assinatura do prefeito, do governador, do presidente da República é uma assinatura solitária. É difícil isso. Né? Eu gosto do parlamentarismo. Né? Eu gostaria de ver o Brasil ainda experimentar o parlamentarismo. Né? Para dividir esse peso, né? com a Câmara, dividir com a Assembleia, dividir com o Congresso, né? Então, a gente precisa estar evoluindo. Será que as pessoas vão pensar um pouco mais antes de decidir? É que não pensa sozinho, né? Entendeu? Então, assim, quando vai o parlamento, né, vamos por uma coisa, eu assinar uma medida provisória, por exemplo, sozinho lá, né? Ah, medida provisória, a partir de amanhã o Rodrigo tem que pagar 10 para mim. Outra coisa é o parlamento discutir e ter que aprovar, né? São várias cabeças, né? Então, a medida provisória tem esse defeito, né? No ponto de vista, né? Da legislação, né? Porque ela vira lei na hora que assina, né? E depois, se não for aprovada, ela desvira, né? Entendeu? Então, é um instrumento que foi criado para resolver problemas de emergência e usa para tudo hoje. Mas aí, Sérgio, como que você vê a Mambae para o futuro? Como que você vislumbra a Mambae? Cara, esses dias uma cidade pequena, né? E cidade boa, sabe? Cidade bonita, eu estava lá. E ele me disse assim que eles colocaram assim que eles não querem mais crescer, sabe? Então, às vezes tem gente assim que acha que uma cidade boa é uma cidade de ter 100 mil habitantes, 80 mil habitantes, 200 mil habitantes, né? Então, acho que a Mambae tem um perfil legal. Mambae evoluiu muito, né? A qualidade de vida está melhorando em Amambaia, né?
Hoje, a Mambai, nós temos um bom serviço de educação, nós temos um bom serviço de saúde, nós temos um bom serviço de profissionais liberais, nós temos um bom trânsito, nós temos saída para vários municípios, né? Então, mas a Mambai não precisa ter 100 mil habitantes, né? Acho que a Mambai ela tem que progredir com sustentabilidade, né? Porque tem alguns lugares que criam booms, né? Assim, vem lá um negócio, por exemplo, esse dia eu estava conversando com um médico que está trabalhando numa empresa e essa empresa vai terminar a obra agora, né? Então, durante a fase da construção da obra, são 5 mil trabalhadores. Mas a hora que terminar a obra, a indústria vai empregar só 1.000. Então, vai sobrar 4 mil desempregados, né? Então, aquilo que parece também que é a solução de todos os problemas numa cidade, às vezes não é, né? É claro, eu acho que a Mambai merece e deve ainda ter indústria, certo? Não tem sido fácil essa luta, a nossa localização geográfica não favorece, né? Mas a Mambai ela poderia sim ter uma indústria. Mas a Mambai, se não tiver indústria, não vai morrer. A Mambai, eu acho que tem se desenvolvido nos serviços. Poucas cidades aqui da nossa região do Mato Grosso do Sul, aqui do sul do estado, têm a quantia de serviços que a Mambai oferece. Eu, por exemplo, meu escritório mesmo, eu tenho cliente em mais de 10 cidades, né? Por que as pessoas vieram escolher o meu escritório para trabalhar lá na outra cidade, se lá também tem, né? Por que vem aqui, às vezes, fazer uma consulta médica? Por que vem aqui num dentista daqui? Por que vem aqui numa escola daqui? Então, a Mambai tem, sim, uma qualidade de vida boa. Eu só acho que não precisa ser uma meta crescer a população. Eu acho que tem que crescer com sustentabilidade. Nós temos uma dificuldade ainda, que é integrar. Eu sonho o dia que acontecer isso. Está longe, para mim está muito longe ainda, que é integrar a comunidade indígena. Integrar mesmo, sabe? Profissionalmente, culturalmente, né? A gente acabar com esse ranço que existe entre uns e outros, né? E a gente possa, a comunidade indígena hoje é formada de muitos jovens, né? Que já tem outro tipo de pensamento, né? E que também precisa de postos de trabalhos, né? Então, se nós quisermos criar 2 mundos, um aqui na cidade e um na aldeia, não vai dar certo para Mambai. A comunidade indígena é muito grande aqui em Mambai. Então, eu só consigo enxergar um caminho, que é a integração. E essa integração ainda passa por muita discussão com as lideranças, com os políticos, com o Congresso, tudo, para que isso mude, né? Mude para melhor. Porque senão a gente vai acabar criando cada vez um apartheid, né? Um apartheid entre cidade e comunidade indígena. E aí a gente não. Hoje a mão de obra indígena está sendo já mais absorvida, né? Mas poderia ser mais, né? Poderia ser mais. E a gente ainda acho que nós temos uma luta ainda para isso melhorar, né? Para isso melhorar. Nós temos uma cidade muito produtiva, terras, agricultores. Nós temos uma diferença na nossa região. Os produtores moram em Amambai. Moram em Amambai, diferente de algumas cidades que o cara só tem a fazenda na cidade. Então, Amambai, por exemplo, os produtores daqui moram aqui, tem a fazenda em Aral, em Sapucá, em Itacuru, em Paranhos, Sete Quedas, em Carapó, né? Em Guatemi, mas mora aqui em Amambai. Isso faz com que tenha mais desenvolvimento econômico. Então, a Mambai, eu vejo assim com um futuro muito bom, né? Não vejo a Mambai voltar para trás, né? Eu vejo a Mambai, sim, continuar trilhando. É claro que vai passar dificuldades, como todos os lugares vão passar também, mas eu não sou pessimista, não. Pelo contrário, eu acho que a Mambai ainda vai. Quando eu era prefeito, o pessoal me cobrava muito para montar um time de futebol para a Mambai. Isso, por incrível que pareça, né? Na época você não prioriza isso, porque às vezes é pouco, né? O dinheiro que gasta montar um time, né? Você não consegue montar um time competitivo, né? Então aí a maioria das cidades que eles fazem, eles montam um time para 3 meses, né? Eles montam um time para um campeonato estadual. Aí montam um time, 3 meses, acaba o time, daí acaba tudo. Aí no outro ano monta outro time, né? Eu lembro que tinha um cara que montava um time, aí cada ano era campeão numa cidade. Aí montava um time lá em tal cidade, daí era campeão naquele ano. Aí no outro ano montava um time lá na outra cidade, aí levava os jogadores para outra cidade, daí era campeão naquela outra, né? Então o time ia mudando de cidade, sabe? E jogando por ela. Então, mas assim, o pessoal gosta muito do esporte, né? E talvez pode ser uma meta, né? Não minha, mas da cidade, né? Porque esporte é caro, né? E então eu vejo assim que são coisas assim que a Mambai anda, né? A Mambai tem muitos lugares bonitos ainda para ser descoberto, área rural muito bacana, né?
Então, assim, cara, eu gosto muito daqui, sabe? Eu acho que Amambai é uma cidade segura, não é uma cidade violenta, né? Embora nós estamos na fronteira, mas a gente não vive a violência. É claro que nós temos amigos que já passaram por atos violentos, mas não é a nossa rotina, né? Não é a nossa rotina. Então, a nossa rotina é a de uma cidade bem tranquila. Legal. Sérgio, nós vamos passar para nossa pergunta clichê do programa, né? A nossa última pergunta. Se você tivesse um conselho para dar pro Serginho lá, pro Sérgio criança, o que você daria de conselho para ele? Cara, Serginho criança, puxa vida, hein? Primeiro eu ia falar para ele, falar assim, cara, não tenha medo de fazer o desconhecido, né? Encara, enfrenta tudo, não tenha medo, porque lá na frente não tem nenhuma atitude tua que seja perdida, né? Às vezes a gente se esconde de algumas atitudes, de algumas ações, e a gente acaba não vivendo aquilo, né? Então a política, por exemplo, né? Se eu tivesse tido medo, talvez não tivesse nunca ia viver, nunca poder falar com a experiência de ter sido prefeito, né? Se eu tivesse estudado aquilo que eu queria estudar, que era engenharia, né? Eu queria ser engenheiro, né? Eu não queria ser contador, né? Mas daí não deu para estudar engenharia, estudei contador, né? E estou aqui, beleza, né? Já realizado na minha profissão também. Então, eu vejo assim, se você olhar para o desconhecido, não é pular no escuro, né? Mas entrar com firmeza. E eu gosto muito de quando você fala a pessoa que desbravou um lugar, né? Imagina hoje, em 2023, 24, você chegar para um filho teu e falar assim, meu filho, você vai lá para Amambai e toma aqui um machado, porque lá não tem estrada, e você vai derrubar as primeiras árvores para fazer um piquete lá para nós construir uma casinha. Não. Imagina a pessoa que veio aqui há 100 anos atrás, né? A primeira pessoa que tivesse medo da dificuldade, né? Então, a pessoa não pode ter medo da dificuldade. A pessoa tem que lutar e fazer melhor. E fazer bem feito, né? É muito bom quando o teu serviço é reconhecido. Eu, graças a Deus, já estou com 59 anos, né? Desde que eu comecei a trabalhar até hoje, graças ao bom Deus, nunca fiquei um dia desempregado, né? Então, mas também já trabalhei de tudo. Se tinha para fazer, eu fui lá e fiz. Então, isso eu acho que é o mesmo conselho, né? Então, ou resumindo, né? Sérgio, pode repetir o que você fez que dá certo. Eu quero agradecer a sua presença aqui no DigoCast, no nosso quadro Os Prefeitáveis. Quero agradecer a presença do nosso assessor jurídico aqui, o Emerson Mascarenhas, ao meu co-host lá que hoje... Hoje é uma situação interessante porque não só uma pessoa, mas várias pessoas já me apelidaram de ou Sérgio Barbosa ou Barbosinha. Porque diz que eu sou parecido com o Sérgio Barbosa. A careca, né? Então, aí que eu fiquei desconfiado. Talvez seja por causa da questão da luta contra a queda de cabelo, né? Eu tô na batalha ainda, talvez o Sérgio já perdeu essa guerra aí, mas é interessante, já me chamaram de Sérgio Barbosa, e não foi só uma vez não, já teve várias pessoas que me apelidaram de Barbosinha ou Sérgio Barbosa, que eu acho que eu sou parecido. Já peço desculpa, já não sei se isso é bom ou é ruim, né? Nesses processos políticos, às vezes a gente precisa de alguém para apanhar pra um sósia, né? Um sósia pra apanhar. Não tinha o Saddam Hussein lá, não tinha um monte de cara, né? Que ia lá na frente, assim, tinha uns 10 Saddam Hussein, né? Na época da eleição, da última eleição aqui, o pessoal falava que tinha sósia do Lula, né? Tinha sósia do Lula. Daí o pessoal postava foto, que um tinha os 5 dedos, o outro não tinha o dedo, né? Então, já dá pra fazer um bico. Então, você, como o pessoal te chama aí, ó, né? Se precisar, já sei, ó. O Raul não sai daqui. Não libera o Raul. Não, a gente precisa sair daqui, mas só pra apanhar no meu lugar. Fazer um freela, né? Só fazer um freela só. Sérgio, quero agradecer a sua presença aqui. O microfone tá aberto para você fazer suas considerações finais e tamo junto. Não, beleza, Rodrigo. Eu agradeço aí o convite, você, o Raul, o Emerson, e dizer assim que é muito bacana, né? Um bate-papo desse, descontraído. Como eu já disse, o podcast, esses dias eu tenho um cara que ele dá curso de podcast, para você montar um podcast, né? Eu comecei a seguir ele para mim ver como é que é. Aí ele vende, como é que chama? Mentoria, né? Mentoria, né?
E daí eu falei assim, não, eu vou começar a pensar um podcast, né? E daí comecei a pensar, cara, mas não é uma coisa que é muito simples, não, né? Dá muito trabalho, sabe? Dá muito trabalho, né? É trampo. É muito trabalho. É trabalho, é eu não sei em estudo. quantos episódios vocês já estão, né? Porque eu vejo assim que o pessoal, a linguagem, assim, ó, hoje nós já estamos no tal episódio, né? Aham. Qual que é o de vocês já? Estamos batendo na casa de 50 já. se não me engano. 50 episódios, né? Daí ele sempre, esse mentor aí sempre fala isso, né? Que quando você ultrapassa aí uns 50, 100, 200 episódios, são marcos, né? São marcos de que você não desistiu no primeiro obstáculo, né? Então, parabéns pelo desafio, né? Como eu falei, é algo diferente. Talvez ainda não é algo popularizado, né? Não é algo popularizado. Talvez a gente precisa popularizar mais para as pessoas ouvir, né? Facilitar. E estou à disposição também. Como eu disse, a informação é muito importante, né? E as redes sociais hoje elas cumprem um papel fundamental. Eu sou contra a censura, né? Mas eu sou contra o anônimo, entendeu? Então, a minha opinião eu posso falar o que eu quiser, desde que eu assine embaixo, Dê as caras. Né? né? Yes, cara. Então, não adianta a gente ficar escrevendo coisas e usando pseudônimos, né? Então, eu acho que eu não gosto do anonimato, né? Agora, a pessoa pode falar, discordar, eu posso concordar ou não concordar, mas a pessoa assume aquilo que faz, pronto, acabou. Legal. Muito obrigado, Sérgio, pela sua presença e tamo junto aí. Valeu, obrigado.